Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pela IPP TV. Mais uma manhã, estamos reunidos por este canal para junto meditarmos na palavra do Senhor Deus. Nesse momento eu dou boas-vindas a todos e encorajo você a compartilhar deste link com seus familiares e amigos, pois vamos fazer algo que não tem paralelo, é meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no capítulo 5, uma oração de Davi que tem tudo a ver comigo e com você nesses dias. Nós vamos conversar sobre a proteção de Deus, a proteção que você precisa, a proteção que eu preciso. Nesses dias que as pessoas se sentem tão inseguras, que fala-se tanto em segurança, nós precisamos nos lembrar de que a proteção divina é a coisa mais importante que nós podemos guardar nas nossas convicções. Para tanto, leiamos o Salmo capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Este salmo, o término dele é de grande importância para que nós meditemos, para entender todo o contexto, toda a oração, todo o discurso que Davi faz quando ele se derrama perante o Senhor. No versículo de número 12 ele diz: Pois tu, é uma conclusão que Davi tem no momento em que ele está orando. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. É interessante essa expressão, como escudo os cercas. O próprio Deus protege a Davi. Como que se dá esta grande convicção do salmista sobre Deus vir abrigá-lo e o proteger como um escudo? Davi pisou o mesmo chão que nós. Davi experimentou as mesmas agruras e vicissitudes que nós temos no dia a dia. Aliás, depois do Senhor Jesus Cristo, uma personagem bíblica que reflete muito a nossa condição de alma e as nossas angústias é a pessoa de Davi. E nós temos aqui no livro dos Salmos, o capítulo 5, uma oração que nos ensina sobre confiar em Deus em dias tão inseguros. Primeiramente, meditemos o seguinte: o Salmo de número 5, Davi começa com a seguinte declaração: Dá ouvidos, Senhor. Ele emprega o termo Yahvé, o Deus da aliança, o grande eu sou. Ele fala com o Deus da aliança com os patriarcas, ele fala com o Deus de Israel. Davi não está falando com uma pessoa distante de si,
uma pessoa a qual ele não conhece, ele não está apelando a um ente para tentar uma resposta. Não, ele está falando com o Deus da aliança de Israel. Davi sabe quem é esse Deus. E com essa temática de Davi saber com quem ele fala, eu quero meditar com você ao longo deste salmo. Primeiramente, esse texto nos ensina que ele sabe que Deus o ouve. Por isso, logo que acorda, vai falar com Deus. Veja só, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Antes de qualquer coisa no seu dia, antes de qualquer tarefa, Davi diz, eu me coloco na presença de Deus logo pela manhã. E ele enfatiza isso por 2 vezes no mesmo versículo. A ênfase no poema dos Salmos, ela nos traz quão importante é essa declaração para o autor. Ele diz de manhã e depois ele repete de manhã novamente, eu apresento ao Senhor a minha oração e fico esperando. Primeiramente, Davi sabe que o Deus a quem ele se dirige é o Deus da aliança. E esse Deus não apenas ouve oração, Deus responde. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de elaborar qualquer plano, antes de fazer qualquer trabalho, Davi diz, eu falo com Deus. Eu quero meditar com você sobre a importância disso, porque nós somos aculturados num sistema de que logo quando nós acordarmos, nós devemos correr atrás dos nossos compromissos e até quem verbalize algo que chega a ser cansativo, é um clichê, corra atrás dos seus sonhos. Quer ter sucesso, corra atrás dos seus sonhos. Mas aqui nós vemos algo muito mais importante do que o sucesso humano. É a convicção de um relacionamento com Deus que ele invade a nossa vida, nos dá certeza de que Deus está presente no dia chamado hoje e mesmo se nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com Deus. Esta é a maior convicção que o ser humano pode ter, de ter um relacionamento com Deus que transcende o dia após dia. Deus é o Deus da aliança. O Deus da eternidade ouve a nossa oração. E Davi diz, de manhã eu vou logo me colocar à presença de Deus. Davi sabe que Deus o ouve. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Davi sabe que Deus responde e por isto ele não apenas fala com Deus, mas ele fica esperando. Olha que linda essa declaração do versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E fico esperando. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá se ela cria na oração. Ela disse, eu creio e oro. O jornalista então disse, como que funciona isso? Ela disse, eu me posto de manhã e às vezes eu fico em silêncio na presença de Deus. E como que ele te responde? Ela disse, eu sinto que ele se coloca ao meu lado e ele também fica em silêncio comigo. E eu aprendo desta relação. Meus queridos irmãos, isso não é uma virtude de uma mulher que trabalhou com caridade lá na Índia. Isto é uma virtude de pessoas que conhecem o Deus da aliança. Elas sabem que quando elas falam com Deus, elas podem esperar a resposta, porque Deus não apenas nos ouve, mas Deus também responde. E até mesmo aquilo que o mundo não gosta, que é o silêncio, nos ensina. A Bíblia nos ensina sobre Jó, que durante todo o seu sofrimento, tantas perguntas foram feitas. Ele não teve uma resposta audível, mas ele teve a experiência de caminhar com Deus em meio ao sofrimento. Davi está sofrendo, ele precisa de uma resposta. E ele diz logo no início do Salmo, dá ouvidos, ó Deus, dá ouvidos. E no versículo 2 ele diz, escuta, Senhor. Não quer dizer que Deus estava de costas para Davi, mas é a convicção que Davi tem. Dá ouvido, Senhor, e escuta, porque eu sei que o Senhor está a me ouvir e eu vou ficar aqui esperando, porque eu sei que o Senhor me dará a sua resposta. Nesta manhã eu quero encorajar você a se lembrar disso. Vale a pena orar,
Vale a pena você nutrir uma vida devocional, você meditar nas Sagradas Escrituras e se derramar perante Deus logo de manhã. Antes de qualquer coisa, busque a direção de Deus e espere, e espere. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que certa vez, quando Paulo intentava adentrar o território da Macedônia por uma via, o Espírito do Senhor o impediu de adentrar por aquela via. Então tentaram ir para a Bitínia e também o Espírito de Jesus não o permitiu. E o que eles fizeram? Eles foram dormir, eles foram descansar. E à noite, numa visão, o Senhor falou com Paulo, através de um jovem a quem ele viu, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que há na Bíblia que eu e você precisamos ter? Paciência. Saber que a oração, ela não é um mecanismo de pronta resposta, mas de relação com Deus. É importante nós esperarmos a resposta de Deus. Davi também sabe de qual lado Deus está. Para que nós tenhamos a proteção de Deus, nós precisamos nutrir esta relação íntima com o Senhor e saber que Deus ele não está, veja só comigo nesse texto, Deus ele não está do lado da iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade. Enquanto equidade diz respeito à retidão e justiça, iniquidade tem tudo a ver com o que não é reto, que não é justo. Nesse mundo de valores relativos em que as pessoas dizem vale a pena burlar a justiça, vale a pena dar um jeito aqui ou ali, porque não pega, ou então os demais também fazem. Não, viva com equidade, afaste-se da iniquidade. Davi sabe que Deus não se agrada com a iniquidade. Davi sabe que Deus não deixa o mal subsistir. Davi sabe que os arrogantes não prevalecerão. Davi sabe que a todos que praticam iniquidade, o Senhor há de julgar. Não há uma pessoa iníqua sequer que Deus tolerará no dia do juízo. E Davi diz que o Senhor aborrece a todos que praticam iniquidade. Destrói os que proferem mentira. Deus não apenas vê, mas ele tem um juízo já declarado, Davi diz, para todos aqueles que proferem a mentira. O Senhor há de destruir essa malignidade. Davi diz que Deus abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Davi diz nesse salmo que pessoas sem sinceridade nos lábios não prevalecerão perante o Senhor. Aqueles que no seu íntimo nutrem crimes. Davi diz pessoas cuja garganta é como um sepulcro aberto. Davi fala que pessoas que com os lábios lisonjeiam apenas para que o outro ouça e veja, mas no seu íntimo eles urdem, eles maquinam o mal. Davi diz, em resumo, tudo isso são pessoas que se rebelaram contra Deus. E nesse salmo, no versículo 10, Davi, ele nos apresenta algo muito importante, que ele está perante o juízo de Deus. É como se ele estivesse numa corte, dizendo para que o juiz atente para a sua causa e dê uma sentença imediata para toda a malignidade que há à sua volta. Ele diz, declara os culpados, ó Deus. Como nós lidamos com a indignação? Como nós lidamos com a malignidade que há no mundo? Vamos aos pés do Senhor. Vamos apresentar a Deus a nossa queixa. Porque o justo juiz, ele não tolerará o mal e ele há de dar a sua sentença a toda a malignidade. Davi sabe que Deus o ouve, por isso ele procura ao Senhor Deus. Davi sabe que Deus o ouve, por isso ele fica esperando a resposta de Deus. Davi sabe que Deus o ouve, por isso ele apresenta tudo que há à sua volta e que ameaça a sua caminhada e pede para que Deus pavimente o caminho à sua frente. Davi também sabe que Deus abençoa, sim, não é a qualquer um, mas ao justo. Veja comigo o versículo 12, ele diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Em que condição Deus abençoa o justo? Obviamente que é pela natureza desta pessoa que o Espírito de Deus regenera o coração
abre os olhos para a verdade do Evangelho que há em Cristo Jesus. E essa pessoa passa a viver com a seguinte interrogação: como viver num mundo de malignidade de modo a agradar a Deus? O justo pensa dessa forma. E Davi diz: o Senhor abençoa o justo. Ele sabe que os que confiam no Senhor são justos. Versículo 11 ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. É o contrário de todos aqueles que praticam a malignidade e acham que estão logrando êxito neste mundo. Perante o justo juiz, Davi diz: há alegria naqueles que confiam em ti, Senhor. Davi também diz que o justo é aquele que ama ao Senhor. No versículo 11 ele diz: folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem. Veja só que coisa maravilhosa. Ele sabe que Deus se põe como escudo pelo justo. Versículo 12, ele encerra dizendo: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. A benevolência é o favor de Deus em direção àqueles que o amam e confiam nele. Sabe, a proteção que eu e você precisamos para que vivamos esses dias de insegurança está aqui, em saber quem é Deus, em saber de que lado Deus se coloca, em saber que Deus ele não se agrada da iniquidade e que nós podemos caminhar com Deus num mundo de injustiça e que Deus ele nos protege, ele não manda alguém, ele mesmo se faz de escudo. A linguagem bíblica do escudo é muito interessante, porque na guerra os guerreiros eles trabalhavam em pares. E enquanto um hábil guerreiro brandia sua espada num campo de batalha, ao seu lado estava o escudo, aquele guerreiro que se punha para defender quem estava lutando. Ele ficava com a sua atenção voltada para lanças, para dardos, para pedras, qualquer coisa que vinha no campo aéreo que o seu companheiro que brandia a espada, na sua atenção, poderia não ver. Davi está dizendo isso: eu posso trafegar nesse campo de batalha que é o mundo, porque enquanto eu estou nesta lida, o Senhor tem os seus olhos atentos a me proteger de qualquer dardo inflamado do maligno e do inimigo. A proteção que você precisa é essa: é que Deus se coloca do lado do justo. Num mundo de iniquidade, Deus se posta ao lado do justo. Portanto, eu pergunto a você, com esta meditação do Salmo de número 5, você é uma pessoa que tem convicção de caminhar em justiça? Você é uma pessoa que tem convicção de que Deus ouve a sua oração? Você, quando se dirige a Deus porque você está apelando para alguém ou porque você o conhece e sabe que ele se coloca ao seu lado? Nesta manhã, eu incentivo você a entregar a sua vida ao Senhor, para que Ele promova em você um caráter diferente do que o mundo ensina, para que você seja uma pessoa justa, reta, pessoa que agrada aos olhos do Senhor, pessoa a quem o coração, ao consultar no travesseiro, diz: Deus está comigo, Ele se coloca ao meu lado, porque eu o amo, porque eu confio no Senhor, eu vivo de acordo com os seus preceitos. Eu não sei qual é a tua insegurança, qual é o teu medo, mas Deus sabe e Ele deseja te livrar disso. Para tanto, eu quero orar com você nesta manhã. E você que manifestou os seus motivos de oração aqui no chat, ou você que está a escrever quais sejam as suas necessidades, as suas petições, saiba disto. Vale a pena você clamar a Deus e ficar esperando. Como Davi diz no Salmo 5, versículo de número 3, eu fico esperando a resposta de Deus. Não deixe de esperar a resposta de Deus. O Senhor se inclina de ouvidos e Ele prontamente atende ao clamor dos seus filhos. Oremos neste momento. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta manhã de segunda-feira, que nós começamos
meditando nas Sagradas Escrituras. Obrigado por tua santa palavra, porque ela nos dirige neste mundo vil, ela nos coloca na direção, ó Deus, que agrada ao teu coração. Senhor, revela-te a todos nós e dá, ó Deus, o conhecimento da tua pessoa, para que nós, Senhor, cada vez mais oremos como Davi faz, recorrendo a um Deus que ele conhece, que ele sabe que ouve a sua oração e o seu clamor, e que vale a pena aguardar a resposta do Senhor, porque o Senhor acolhe as nossas petições, acolhe o nosso clamor, e o Senhor, sim, tem desejo de nos responder. Ó Deus, aos que estão enfermos, humildemente pedimos, manifesta teu poder de cura. Ó Deus, adentre os espaços dos hospitais, as casas de repouso, os lugares onde há pessoas, ó Deus, sofrendo com dores. Ó Deus, atende o clamor de quem está angustiado nesta manhã. Humildemente lhe pedimos, Senhor, para que esta pessoa saiba que Tu és o Deus da aliança, Tu és o Deus que responde e que vale a pena confiar no Senhor. Tu és o nosso escudo. Livra-nos de todo mal, Senhor. Ó Deus, esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Essa é a nossa meditação deste dia. Eu espero que você medite no Salmo 5 novamente, reflita sobre isso e compartilhe desta mensagem com pessoas mais do seu convívio. Que Deus te abençoe e uma ótima segunda-feira para você.